Deixa eu te perguntar, quem é você? Não tô pedindo pra você se apresentar ou coisa desse tipo. Mas você é seu RG, seu CPF, sua certidão de nascimento? Ou apelando pra alguma coisa mais filosófica, você é sua consciência de que você existe, você é essa pessoa e você tem um nome, você é alguém? Tá, pega essa sua resposta e vamos colocar ela numa situação. Vamos pensar que um belo dia você acorda e de repente ninguém mais sabe da sua existência. Seja as pessoas próximas ou seja as pessoas mais distantes que você nem faz ideia de que te conhece. E ainda mais, você vai no cartório tentar pegar seus documentos e a sociedade não tem nenhum registro da sua existência. Será que mesmo assim você continua sendo você? Será que coisas externas podem bagunçar tanto a sua cabeça que você começa a duvidar até da sua própria identidade? Vamos mergulhar fundo nessa situação assustadora de ter a própria realidade negada e talvez você nem perceba, mas a gente está muito próximo de ficar na mesma situação que o Jason Taverner em Pluma-me as Lágrimas, disse o policial. Olá rapaziada, eu sou o Giovanni, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Darth Knight e hoje o tema é livro de ficção científica. Então, se você gosta desse tema, já deixa seu like para sinalizar isso e eu trago mais vídeos pro canal sobre. O livro em questão é Fluam-me as Lágrimas, disse o policial, do Philip K. Dick. Você pode até não conhecer ele pelo nome, mas com certeza você já trombou aí com alguma obra dele. Sabe por quê? Ele tem várias obras que foram adaptadas para filmes de sucesso em Hollywood. E aqui vão alguns exemplos. O conto dele, Lembramos Você a Preço de Atacado, virou o filme Vingador do Futuro. Um outro conto dele, O Relatório Minoritário, virou o filme de mesmo nome, Minority Report. E talvez a história mais conhecida dele, Android Sonho com Ovelhas Elétricas, que talvez por esse nome você não saiba, mas virou nada mais nada menos que Blade Runner. Aí a obra mais importante de Cyberpunk e uma das que fundou esse gênero. Ou seja, o cara é bom. Uma coisa muito interessante do Philip K. Dick é que as obras dele são voltadas para uma coisa mais viajada, sabe? Então, ao invés de focar em temas corriqueiros da ficção científica, como futuros distópicos, naves espaciais, exploração espacial, ele foca em temas um pouco voltados mais para psicológicos e filosóficos, como por exemplo a realidade e a identidade. Vamos tomar como exemplo Flume as Lágrimas, disse policial. Em Flume as Lágrimas, a gente acompanha Jason Taverner, que é um apresentador de TV muito famoso e que ele ama essa vida de luxo que ele leva, sabe? E claro que ele é um cara arrogante, usa essa fama pra muita coisa e é difícil você gostar dele, sabe? Só que num belo dia ele acorda num quarto de hotel e sem saber como ele foi parar aí. E aí tudo bem, pode ter tomado um porre no dia anterior, pode ter usado alguma coisa, nada de anormal na vida de uma celebridade. Só que mais estranho ainda, ninguém parece saber quem ele é. E todos os registros dele, os programas que ele fez, a identidade dele, os documentos dele, tudo sumiu. Ninguém parecia lembrar de quem é ele. Ou seja, para a sociedade ele basicamente desapareceu, nunca existiu. E aí a gente acompanha ele tentando entender o que aconteceu e tentando recuperar a própria existência, né, a própria identidade dele. Ele acaba encontrando problemas com as autoridades também. Porque pensa, alguém que não tá nos seus registros, que alega ser alguém que nunca existiu, se torna alguém suspeito, certo? E a realidade aqui nesse livro é hipercontrolada. Ou seja, se a pessoa não tem seus documentos, ela automaticamente vira um criminoso. Afinal de contas, como que a gente vai confiar em alguém que deixou de existir? Um fato engraçado é que realmente a primeira coisa que o Jason faz é ligar numa espécie de poupa-tempo dessa realidade deles e tentar tirar uma segunda via dos documentos. Obviamente que não dá certo, só que eu acho que seria a primeira coisa que eu iria fazer também numa situação dessa. Só que eu acho que não sou tão preparado para essa situação, mas você aí acho que tem uma ideia melhor do que eu. Então deixa aí nos comentários o que você faria numa situação como essa. O que seria a primeira coisa que você iria fazer? Você ia ligar pra alguém? Você ia tentar fazer. Como você ia tentar resolver tudo isso? Mas olha, o ritmo que essa história tem é fenomenal. É difícil você querer parar de ler ele, sabe? Você quer ficar virando as páginas, entender o que aconteceu com ele. E olha que ele é um personagem detestável, viu? Tem muita coisa aqui que você simplesmente só quer que ele se estrepe mesmo. Mas o que te prende, na verdade, é a situação mesmo. É a curiosidade de chegar no final e entender o que se passou com ele. O final, ele tem uma reviravolta que explica essa situação toda e pode acabar desagradando algumas pessoas. Eu mesmo fiquei um pouco dividido com esse final, não vou negar pra vocês não, tá? Mas o que faz o Philip K. Dick ser um dos meus autores favoritos não é necessariamente o desenrolar das histórias dele.
Até porque estruturalmente algumas são bem parecidas, tá? Mas o que realmente é legal são as reflexões que ele levanta. E é aí que entra a parte mais sinistra desse livro. O que acontece com o Jason Taverner pode parecer viagem, certo? Uma pessoa deixar de existir de um dia pro outro não existe, né? Ou será que existe? Será que isso tá realmente tão longe da nossa realidade? Pensa só, hoje grande parte da nossa identidade já tá na internet, certo? Já tem versões digitais, os documentos, RG, CNH, carteira de trabalho, tudo de forma digital. A ideia é que cada dia que passa fique cada vez mais digital. E agora vamos colocar que alguém apaga essa versão digital sua. Todos os seus documentos somem, todo o seu histórico de coisas que você fez na vida some, diplomas. Você perde tudo isso. Quem é você então? Claro que para as pessoas próximas, você ainda continua sendo você. Seu núcleo familiar, para os seus amigos próximos. Mas o apagar a identidade digital é só o começo. Os deepfakes já são realidade. Sua cara pode estar num vídeo e você tá dizendo coisas que você nunca disse. Com inteligência artificial, simulação da escrita, manipulação de voz. A linha do que é real mesmo, do que é você e de uma versão fabricada sua fica cada vez mais próxima. E aí quando elas se misturam, voltamos para a pergunta do começo do vídeo. Quem é você? Sua identidade depende de quê? Dos documentos, da sua consciência, da lembrança que outros têm de você, do seu registro nas instituições, ou sua existência realmente parte da sua própria percepção de você? E o que acontece quando forças externas, como corporações, algoritmos, outras pessoas, conseguem manipular ou até apagar tudo isso? E a ficção científica desse livro não está na ideia de tecnologias avançadas, mas sim que a nossa própria percepção de realidade pode ser desmantelada por fatores que estão fora do nosso controle. Então a pergunta ainda fica: quem é você? E talvez a resposta seja menos sólida do que a gente gosta de imaginar. Bom, e se você gostou desse tipo de reflexão, já deixa aí seu like e se inscreve no canal, porque daí rolam mais vídeos como esse, beleza? Bom, e aí você me responde nos comentários o que é a sua identidade, o que te define como você. Me desculpa por toda a paranoia e crise existencial que eu possa ter deixado em você, mas muito obrigado por acompanhar até aqui, valeu, falou, abraço!